as cores e sabores dos amores dessas vidas, qual de todas você quis viver? Que céu você espera ter? Se na hora de ir embora suas mãos estão vazias, frias, vivemos, pensamos, queremos, amamos. Do que eu fiz, o que ficou, tudo de mim. A morte, uma questão, será que é o fim? Será que não? Que céu você espera ver? De todas as cores e sabores dos amores dessas vidas, qual de todas você quis viver? Que céu você espera ter? Se na hora de ir embora suas mãos estão vazias, frias. Auguste Michel, Maurice Gautron, Jacques Latour, Ferdinand de Bertin, Antoine Cousteau, François Riquier, Samuel Philippe, François Simon Louvet, Chamaine Lamer, Bernardin Novel-Jobard, Julienne Marie, La Morte n'existait pas. Sabores dos amores dessas vidas, qual de todas você quis viver? Que céu você espera ter? Se na hora de ir embora suas mãos estão vazias, frias. A aula de hoje será desdobrada hoje e semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, morte. Semana que vem, estamos dentro do tema, nós vamos falar sobre eutanásia e suicídio. Então, vamos falar de eutanásia, distanásia, ortotanásia, né? Eutanásia dos animais. A gente vai desenvolver o tema, depois nós vamos falar sobre suicídio. Então, está dentro do tema morte. Então a aula de hoje será hoje e segunda-feira que vem. Tá? Terminando essa aula da semana que vem, nós vamos ter uma aula sobre Jesus. Que é para encerrar praticamente o curso. Não está no livro, mas nós vamos encerrar o curso falando de Jesus. Aí no dia 26 de março, que vai repetir dia 28 de março, vai ter uma palestra na casa em comemoração ao 81 anos da casa. Janeiro, transferimos agora para o final de março. Casa fez 81 anos em janeiro. E o tema da palestra vai ser Autismo e Doutrina Espírita. Então vai ser no sábado, das 17h30 às 19h, que vai repetir na segunda-feira, das 20h30 às 22h. No dia 26 e 28 vai ser uma palestra em comemoração aos 81 anos da casa. Autismo e Doutrina Espírita. Esse tema nunca foi desenvolvido na casa, sobre autismo. Então, é um desafio, um novo desafio para nós. Vai ser gravado? Tudo gravado, tudo. Eu aí é o seu Joaquim. Okay? Vai ser gravado. Normalmente ele grava assim. Aí, por uma questão profissional, eu não consegui dar mais aulas de sábado à tarde. Então, a partir de abril, eu só estarei dando aula de terça-feira à noite. Então, nossa turma aqui vai para terça-feira à noite, das 20h30 às 22h, mesmo horário, só que ao invés de ser segunda, será terça. Nós vamos fazer um estudo sobre o Sermão da Montanha. Não sei exatamente quantas aulas são, porque eu nunca dei esse curso. Estou desenvolvendo esse curso ainda. Vai ser algumas aulas. Terminando esse curso sobre o Sermão da Montanha, nós
estudo psicológico da prece de São Francisco. Então essa programação aí para abril, maio, junho, pelo menos por 90 dias, nós temos material para ser estudado. Que só será na terça-feira. Okay? Forçando aí o boa noite, né? Nesse momento nós vamos nos preparar então para a nossa noite de estudo. Agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui. Vamos nos ligar nesse momento a toda a equipe espiritual presente, pedindo a eles que nesse momento envolva cada um de nós, envolva a nossa mente para a assimilação, envolva o nosso coração também, porque nós sabemos que é um tema que todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos enfrentando em nossa vida. Uma das maiores dores, né, que o ser humano pode sentir é a perda de um ente querido, mas que tanto esta aula como a da semana que vem, que é a continuação, possa nos ajudar então a entender, compreender e ver que essa separação é por um período, né? Então que a gente possa então, cada um de nós nesse momento ser envolvidos e agradecidos. Nesse momento peço a vocês que me acompanhem então em pensamento. Vamos dizendo ao Mestre: Mestre, faça de nós um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma boa aula a todos. Vamos lá, capítulo 20. Morte. É interessante que esse tema, morte, ele nunca foi muito bem assimilado, nunca foi muito bem entendido, muito menos aceito. Então, há milênios que as pessoas, a humanidade, as civilizações encontram esse tema porque faz parte, mas nunca conseguiram de alguma forma assimilar e entender bem esse tema. É um tema indigesto, vamos falar assim. E quem deveria, de alguma forma, melhorar essa situação, em algumas situações ainda complicam ainda mais, que é o caso de algumas religiões. Então é um tema, é um capítulo mal explicado na jornada humana. Quem seriam os responsáveis para trabalhar esse tema, para acolher, para explicar, seriam as religiões. E algumas delas complicam ainda mais. E a doutrina espírita, filosofia, ciência e religião vai desmistificar, vai ampliar os nossos horizontes em relação a essa situação. Continua sendo um tema delicado, porém a nossa percepção e o nosso entendimento serão melhores. Ela sempre existiu, ela faz parte da jornada humana. Eu costumo brincar e dizer que o único ser vivo que morre é o ser humano. Os outros seres vivos não morrem, porque o único que sabe que vai morrer desde criancinha é o ser humano. Os animais não sabem, muito menos as plantas, então eles não morrem. Quem morre somos nós, que já sabemos de pequenininho que nós vamos morrer um dia. Então o único ser vivo que morre, que pensa na morte, desde criança, é o ser humano. E nós temos um medo natural da morte. Não tem como não ter esse medo natural. Por quê? A morte faz parte do instinto de conservação. Então a vida luta com todas as suas forças para se manter vivo. Isso é biológico. Isso vem da natureza. Então esse medo da morte faz parte do instinto de conservação, é natural, até saudável,
Mas, porém, nós temos que começar a entender por um outro ângulo. Por um outro ângulo. Todas as religiões, cristãs ou não cristãs, na essência, falam a mesma coisa. Mas todas, de alguma forma, param no fenômeno morte. Param no fenômeno morte. A doutrina espírita começa no fenômeno morte. Okay? Então, onde a doutrina espírita começa? Exatamente no fenômeno morte, nos explicando de forma racional, de forma lógica, de forma até científica, nós vamos estar falando aqui sobre isso, que a morte não existe. É até um paradoxo, porque você fala assim, você vai morrer um dia? Sim, todos nós. Mas ao mesmo tempo eu falo, nós nunca morreremos. Parece que é um paradoxo do que eu estou falando, porque quem vai morrer é o corpo, que tem essa necessidade, mas o espírito não. O espírito, ele nasce uma vez e ele nunca vai morrer. Tanto que a gente fala assim, quantas vidas eu já tive? Não, não é quantas vidas eu já tive, eu só tenho uma vida. Quantas existências eu já tive e quantas existências eu vou ter, mas dentro de uma única vida. Então, quando Deus nos criou, me deu a vida. Eu estou com a mesma vida, desde aquele momento. Mas eu tive milhões de existências. Eu terei milhões de existências. Tanto, que não existe o contrário de vida. Morte é nascimento. O contrário de morte é nascimento. O contrário de nascimento é morte. Mas não existe contrário de vida. Então, vida não tem contrário. Vida é uma, é única. No momento da nossa criação, nós ganhamos a nossa vida. E milhões e milhões e milhões de existências. Estamos numa existência. Numa única existência entre milhares de existências. Então, a morte faz parte desse processo evolutivo. Então, eu falo assim, olha, ela é natural. Ela é um processo de transformação. Quando o planeta Terra foi criado, foi idealizado, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, por uma mente de um Cristo, foi idealizado, há 4,5 bilhões de anos, já tinha sido idealizado, já existia um protótipo do ser mais evoluído que iria habitar o planeta Terra, o ser humano. Então foram bilhões de anos nos laboratórios da natureza, todas as experimentações possíveis e imagináveis, passando por todos os reinos, até que chegássemos na forma humana. Então foram bilhões de anos. Então quando nós escutamos aquela conversa que a natureza errou, não existe a menor possibilidade disso. Não existe. Porque foram bilhões de anos de experimentações dentro do laboratório da natureza, de todas as formas possíveis e imagináveis, para se chegar à forma humana. A forma humana do corpo humano, que é uma máquina para durar em média 100 anos. 90, 110, 80, 120, mas em média 100 anos e para morrer sem doenças. É o combustível que acaba. É como uma vela que acaba a parafina. Chega uma hora que ela apaga porque acabou o combustível. Então chega um momento que o corpo humano precisa se renovar. O corpo humano precisa se renovar. É como um exemplo de uma mola. Você pega uma mola, você vai subindo a mola até o seu limite máximo. Aí quando você está no limite máximo, ela faz força para descer. Quando ela está no mínimo, ela faz força para subir. Quando ela está no máximo, ela foi. Já repararam que a mola faz isso? É um abre e fecha. E nesse abre e fecha se dá a evolução. A evolução se dá no movimento, não é quando você está estagnado. Então a mola está abrindo, chega no máximo, ela começa a fechar. Ela chega no mínimo da mola, quando os elos encostam praticamente um no outro, ela força para subir. Dá para vocês imaginarem uma mola subindo e descendo? Isso é a nossa evolução. Isso é o nosso corpo físico, que vai no seu máximo, depois ele desce no seu mínimo. Aí ele reconstitui as suas forças, vai no seu máximo. Então nesse abre e fecha, nesse movimento de ir e vir, é que se dá a evolução. Então o corpo físico ele precisa se renovar. O corpo espiritual precisa de renovação? O perispírito? Será que ele envelhece? Sim. A resposta é sim. De uma forma diferente do corpo físico, claro, uma outra densidade, mas ele também envelhece, ele também precisa de renovação.
Então, quando nós vamos reencarnar, nós passamos por um processo chamado miniaturização. Nós passamos. Então, nosso perispírito vai, até chegar numa única célula, em um ser unicelular. Nós já passamos por essa fase. Aí é colocado no útero e dispara todo um processo de crescimento, para até a última informação, ser humano. Aí ele nasce. Então, se perguntarem para vocês, na doutrina espírita, quando começa a vida? Primeiro, com o processo reencarnatório, começa meses antes da fecundação. 3, 4, 6, 8, 10, 12 meses antes da fecundação. É todo um processo de preparação espiritual e depois perispiritual, da miniaturização. Aí, quando o espermatozoide encontra o óvulo, o espírito já se liga ali. Então, em que momento? Quando o espermatozoide encontra o óvulo, é quando o espírito se liga aí. Aí começa o processo. Em que momento começa a vida para nós? No momento que o espermatozoide encontra o óvulo. Aí existe uma força irresistível, chamada fluido vital, que começa todo o processo de multiplicação ali. E é interessante, tá? Existe um processador ali, que vai recapitular bilhões de anos de existência, desde o reino vegetal, reino animal, reino nominal, e vai parar na última informação. Que processador é esse? Então tem uma frase de um biólogo naturalista chamado Haeckel, e ele fala assim: e a ontogênese repete a filogênese. Ontogênese, gênese é nascimento, onto, ser. Nascimento do ser repete a filogênese. Gênese, nascimento. Filo, as espécies anteriores. Então a ontogênese repete todas as espécies anteriores que passou. Reino vegetal, de um ser unicelular até um ser humano. Imagine quantas informações. Imagine a rapidez desse processador que vai parar na última informação. É tão interessante que quando a gente pega um livro de biologia, principalmente na parte de reprodução de espécies, a gente percebe assim, alguns seres, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta, eles são muito parecidos no início. Não dá para você identificar quem é quem na primeira semana, segunda semana, terceira semana. Depois de algumas semanas que você percebe uma certa diferenciação. Ah, isso aqui é um ser humano, isso aqui é um mamífero, isso aqui não sei o que. Aí você começa a identificar, mas até então é igual. O que está acontecendo aí? A ontogênese repetindo a filogênese. Mas cada um vai parar na sua última informação. Então são bilhões de anos que esse processador pega cada informação e processa. E você para na última informação que tem nesse processador. Então a doutrina espírita anda lado a lado com a teoria evolucionista de Charles Darwin e outros naturalistas. Aí vem a pergunta. Hoje pode fazer pergunta. Da 20ª aula. Hoje pode fazer a pergunta. A doutrina espírita, ela é criacionista ou é evolucionista? Se vocês falarem evolucionista, eu vou perguntar cadê Deus na história. Então a doutrina espírita trabalha uma linha chamada evolucionismo espiritual. Nem criacionista, nem evolucionista. Um evolucionismo espiritual. Nós temos um Deus como Criador, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Mas dali para frente é um processo evolutivo. Aí vem aquela frase que dói um pouco no nosso orgulho. Tem uma frase que dói um pouco no nosso orgulho. Diz assim: e Deus ama um verme e um anjo com a mesma intensidade. Dói um pouquinho no nosso orgulho falar que nós não somos seres diferentes da criação. Ele ama um verme e um anjo com a mesma intensidade e cuida dos dois. Só que cada um está num momento evolutivo diferente. E aí na questão 540 do Livro dos Espíritos, bem lá no rodapé, está assim: e o arcanjo começou pelo átomo. Está ali, Livro dos Espíritos, de 160 anos atrás, falando, e o arcanjo começou pelo átomo. Dá para vocês entenderem. Então, evolucionismo espiritual. Então, esse processo de morte faz parte desse processo. Então, o que é o meu corpo físico
precisa de um outro corpo físico, porque ele é uma máquina e toda máquina se desgasta. Toda máquina se desgasta. Meu corpo espiritual é uma máquina que também se desgasta, em tempos diferentes, em condições diferentes, mas ele também. Então esse nascer, renascer, faz parte dessa troca de energia. Precisamos, o espírito precisa. Veja, se a mola ficasse só lá em cima, deixaria de ser mola. Se a mola ficasse só aqui embaixo, ela deixaria de ser mola. A função dela é abrir e fechar. Então o nosso corpo vai no máximo, morre, desce no mínimo. Vai no mínimo, sobe e vai no máximo. Vai no máximo, desce. É esse processo. Histogênese, histólise perispiritual. Mas isso que acontece. Então é necessário que seja dessa forma. Então, morrer é só uma etapa do nosso processo evolutivo. É só uma etapa. Nós precisamos entender a morte de um outro jeito. Não é para ter medo da morte, porque quem tem medo foge. Quem respeita, entende. Entenderam a diferença ou não? Nós fugimos da morte porque nós temos medo da morte. Mas quem entende, respeita. É um processo doloroso? Sim. Um ente querido que vai ficar distante? Sim. Dá para evitar a lágrima? Não, nem poderíamos evitar a lágrima, mas porém que seja uma lágrima de saudades, que não seja uma lágrima de desespero. Então a doutrina espírita fala sobre o assunto, é a única certeza que nós temos, é a única certeza, não sabemos exatamente quando, mas é a única certeza que nós temos, é que vai chegar um dia, vai chegar um momento, e essa tal de morte é mal educada, já estou avisando já, chega sem avisar, não pergunta se a gente tem um compromisso, se a gente tem uma viagem marcada, não pergunta nada, ela simplesmente chega, ok? Não manda pelo WhatsApp, não manda e-mail, não manda nada, ela simplesmente chega, nem pergunta o que você vai fazer amanhã, que você programou aquilo para você fazer, ela nem pergunta, ela simplesmente chega, tudo bem? Então ela é extremamente mal educada. Vamos lá, a doutrina espírita, se ela começa no fenômeno morte, qual é a principal informação que ela nos traz? Da imortalidade. Aliás, quando nós falamos de imortalidade, esse é um dos princípios universais que a doutrina espírita. Todas as religiões, todas as filosofias espiritualistas têm os seus princípios, todas. Todos são respeitáveis, isso é inquestionável, ok? Mas quando você fala em religiões e filosofias espiritualistas, existem dois princípios que coincidem, dois princípios que estão em todas, às vezes com nomes diferentes, mas todas. Se todas as religiões, se todas as filosofias espiritualistas só se apegassem a esses dois e ignorassem o resto, só esses dois, e ignorasse o resto, 70% dos problemas estavam resolvidos. Mas não é saber que existe, é vivenciar esses dois princípios. Primeiro, Deus, a existência de Deus. Esse é o primeiro princípio. Todas as religiões falam, independente do nome, esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio, imortalidade. Então são os dois princípios principais de todas as religiões, de todas as filosofias espiritualistas, que são entendidos, mas não são compreendidos, muito menos vivenciados. Só com esses dois princípios, mais de 70% dos problemas estariam resolvidos, se eles fossem vivenciados. Mas a doutrina espírita trabalha com 7. Esses dois, mais 5. Que não são da doutrina espírita, são universais. A doutrina espírita só estuda cada um deles. O terceiro é reencarnação. Esse é o terceiro princípio. O quarto princípio da doutrina espírita chama livre-arbítrio. O quinto, lei de causa e efeito. Sexto, que nós chamamos aqui de mediunidade. Uma percepção extracorpórea. Mediunidade. Para nós, na nossa linguagem, mediunidade. E o último é pluralidade dos mundos habitados, que significa existe vida em todo o universo.
Então esses são 7 princípios que a doutrina espírita estuda a fundo. Não são princípios espíritas, são princípios espirituais universais estudados pela doutrina espírita. Isso vai cair na prova. Ok? Isso vai cair na prova. Mas os dois, Deus e imortalidade. Então a doutrina espírita, ela é altamente consoladora, por quê? Porque ela explica, porque ela mostra que a morte é só uma etapa, é só uma passagem, é só um momento, que nós continuamos exatamente a mesma pessoa, nem mais, nem menos, a mesma pessoa. Existem milhares de provas nesse sentido, milhares de provas nesse sentido, de entes queridos que se aproximam, que escrevem, que falam, que dão provas materiais da sua existência. E isso acontece no mundo inteiro, isso sempre aconteceu. Porém, somente a partir do século XIX, através da filosofia e da ciência, que começou a ser estudado esses fenômenos. Costumo fazer até uma comparação. O que Isaac Newton fez com as leis da física, que não inventou nenhuma delas, só pôs no papel, ele só pôs no papel. Allan Kardec fez com as leis espirituais, não inventou nenhuma, só pôs no papel. Então o que Isaac Newton fez pelas leis da física, Allan Kardec fez pelas leis espirituais. Fizeram praticamente o mesmo trabalho, cada qual no seu foco. Então ela é altamente consoladora, porque ela nos mostra, nos prova que o ente querido não acabou. Não acabou. É uma ausência temporária. Temporária. Que isso faz parte do processo. Que voltaremos todos juntos, em papéis invertidos, de acordo com a necessidade. Mas que enquanto nós não voltarmos, ficaremos perto. Porque os sentimentos não mudam. E quem ama é o espírito, não é o corpo. Quem sente saudades é o espírito, não é o corpo. Então o fato do corpo morrer não diz nada em relação ao espírito. É só uma etapa necessária, uma troca de roupa, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, ela é eminentemente esclarecedora. Ela nos consola numa das maiores dores que o ser humano pode ter, que é a morte de um ente querido. Isso é inquestionável. Isso é indiscutível. A dor do católico, a dor do evangélico, a dor do umbandista, a dor do ateu, a dor do espírita é igual, tá? Então a doutrina espírita não tira a dor. Não tira, não tem como. Não existe essa possibilidade. Mas tira o desespero. Perceberam a diferença ou não? Então não tem como você tirar a dor. Mas você tem como colocar as coisas de tal forma, por tal prisma, que você consegue administrar a dor da intangibilidade. Mas que dor é essa que a doutrina espírita nos ajuda a administrar? A dor da intangibilidade. O que é isso? A pessoa não está mais tangível. Você não consegue senti-la com os 5 sentidos físicos. Ela está numa outra dimensão, vamos dizer assim. Você consegue percebê-la, mas não é mais com os sentidos físicos. Você pode até conversar com ela, mas não é pelos sentidos físicos. Então é a dor da intangibilidade que a doutrina espírita nos ajuda a administrar. A pessoa não está mais fisicamente do seu lado. Fisicamente, só. Mas se existe amor, existe respeito, existe carinho, existe saudade, estaremos sempre unidos. Sempre unidos. Aí não há distância. Não há distância nenhuma. Se ela estiver na Lua, em coisa de 1,2 segundos, você está chegando lá. Pela velocidade do pensamento. Então não há distância que separa dois corações que se amam, que se respeitam. Às vezes, temporariamente, eles estão afastados. É como se, de repente, um filho nosso estivesse no Japão, por exemplo. E aí, o que você faz? O que você faz quando ele está no Japão? Nada. Simplesmente nada. Deu para você entender ou não? Então, fisicamente, é impossível qualquer coisa. Mas não quer dizer que você não possa estar conversando. Então, é algo que você consegue administrar. Então, veja, a morte faz parte de um processo. É uma etapa. Aí vem a dúvida. Morrer é igual a desencarnar? Não. São processos diferentes. Morrer é uma questão biológica. Morrer é uma questão biológica. Desencarnar é uma questão espiritual. Então, essa é a primeira diferença. Morrer é até relativamente fácil.
Morrer não é tão difícil assim, porque é uma questão biológica. Desencarnar é mais complicado. E nem acontecem no mesmo momento. Nem acontece o processo de morte e o processo de desencarnação não acontece no mesmo momento. Ok? Então veja, morrer é fácil, desencarnar é difícil. Por quê que desencarnar é difícil? Porque existe um negócio em nós, chamado seres humanos, em um planeta de provas e expiações, né, chamado apego. Ao corpo, inclusive. Já começa por ele. O apego ao corpo. Esse é o primeiro sofrimento. Aí o apego às pessoas. Apego. As pessoas. Não estou falando de amor. Estou falando de apego. Ok? Aquela coisa meio doentia. Meio egoísta. Meio possessiva. Aí tem o apego às coisas. Às coisas. Às posições sociais. A valores. Veja. Aí gera o sofrimento. Então o sofrimento do espírito está relacionado com a sua intensidade de apego. Intensidade de apego. Porque ele normalmente, ou na maioria das vezes, se identifica com coisas, com pessoas, com lugares, ele se apega, ele acha que realmente ele é dono daquilo, quando na verdade a morte mostra para ele que ele não é dono de nada. Absolutamente de nada. Nem do seu corpo. Já começa por aí. A maior decepção. Você não é dono de nada. E quando você está ali, naquele momento, né, crítico, você não consegue nem mexer os olhos. Dá para você. Tudo que você fez durante décadas a fio, você não consegue movimentar um dedinho. Que controle que você tem então? Aquilo que você fez durante décadas a fio, coisa mais simples, quase imperceptível, você não consegue. Aí você fala, não tenho controle de nada. Agora, nem de movimentar um dedinho. Interessante isso. E o corpo sofre alguma coisa? Não. Ele, desligado do espírito, não sofre absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Ok? Então, o problema de desencarnar é o apego. Então, o sofrimento que acontece num processo de desencarnação, que não é igual, cada espírito desencarna de uma forma diferente, não existem duas desencarnações iguais, mas o nível de sofrimento está na onde? No apego. Ou em concepções enraizadas, cristalizadas por algumas religiões que dificultam o processo de desligamento. Que dificultam. Tem um autor chamado Luiz Sérgio. Okay? Ele fala as mesmas coisas que o André Luiz fala, só que ele fala num outro linguajar. Diria assim, mais leve. Ok? Mais leve. O público-alvo dele é outro. Então ele fala de uma forma até engraçada algumas colocações. Então tem um livro dele que fala Na Hora do Adeus. Um livro dessa grossura. E ele vai contando os casos de velório. E é até engraçado a forma que ele coloca as coisas. E um desses casos de velório, ele fala que ele já é um benfeitor no plano espiritual. Okay? Foi no cemitério, a pedido da família, e lá ele encontrou alguém que tinha sido uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom pai, um bom marido, um bom religioso, uma pessoa de bem. Estava lá, deitado no caixão, e tentaram tirá-lo. Por que tentaram tirar de lá? Porque o corpo ia entrar num processo de decomposição. E não é nada agradável. Não queiram ver uma cena dessa, porque não é nada agradável. E o cheiro é insuportável. E ele ia sofrer desnecessariamente. Aí foram até ele, várias vezes tentaram conversar com ele. Não. Aí ele deixa escapar uma frase. E ele fala assim, só sairei daqui quando os anjos do Senhor vierem com as trombetas. Ok? Aí sim eu sairei daqui, para o juízo final. Luiz Sérgio, entenderam? Por isso não. Sempre a gente tem uma meia dúzia de amigos bacana nessa hora. Se vestiram de anjo, arrumaram umas trombetas, não é difícil. E foram até lá e tiraram ele de lá. Entenderam? Fizeram, treinaram antes, ensaiaram antes e tiraram ele de lá. Entenderam? Ele teria que se tirar de lá.
porque ele não precisava passar por aquele sofrimento. Ele não precisava. Tiraram de lá. Respeitaram a sua convicção. Deus respeita convicções. Não agride, mas vai dar a cada um de acordo com o seu entendimento. Se ele era uma pessoa boa, isso é o que importa. Isso significa 99%. Se você é uma pessoa boa, significa 99%. O 1% é quase desnecessário. Mas se você é uma pessoa de bem, 99%. Se você acredita ou se você deixa de acreditar, pouco importa. A espiritualidade está ali e vai te ajudar. De acordo com a sua concepção, de acordo com o seu entendimento. Mesmo que você não acredite em nada, não tem problema, eles vão dar um jeitinho. É o jeitinho que o Luiz Sérgio deu. Tirou ele dali, ele precisava sair dali. Porque ele ia passar por um sofrimento desnecessário. Entenderam? Dentro da concepção, estou aqui aguardando o julgamento final. Era um direito dele. Era um direito dele. Porém, a espiritualidade não ia, de alguma forma, mantê-lo ali. Tinha o recurso B, o C, o D? Tinha, mas o A era esse. Tirá-lo de acordo com aquilo que ele gostaria que fosse. Tudo bem? Então vejam que desencarnar é difícil porque é o apego. Então é o estado moral que dificulta o desenlace. Você já está fora do corpo, mas você fica grudado ali. Você não aceita aquela situação. Ok? E é exatamente o estado moral que te coloca num lugar melhor. De acordo com a sua concepção. De acordo com aquilo que você acredita. Deus não violenta convicções. Naquilo que você acredita, naquilo que te faz bem. O importante é que você é uma pessoa de bem. Isso significa 99%. 99% já é o suficiente. O resto são detalhes. Ok? Então veja. Morrer é uma questão biológica. Desencarnar é uma questão espiritual. E não acontece no mesmo tempo. A desencarnação começa pela extremidade. Os pés começam a ficar frios. Alguém tem pé frio, alguma coisa aí? Os pés, as mãos começam e termina, o último é o coração que desliga. Num processo de desencarnação. A ciência fala que é uma questão cerebral. Até aí sem problema nenhum, ok? Então não há unanimidade hoje em pleno século XXI. 90% acreditam que é uma questão cerebral, ok? É algo que acontece no cérebro, que não tem mais impulso, que não tem mais frequência, e a ciência fala, não, a partir desse momento não existe mais vida ali, sem problema nenhum. É interessante. Aí eu lembro de uma história, que todos vocês conhecem, inclusive, que Jesus ressuscitou Lázaro. Mas tem um detalhe aí, que acho que talvez as pessoas não tenham percebido. Quando Jesus já sabia, às vezes ele perguntava as coisas para saber a reação das pessoas. Quando ele pergunta sobre Lázaro, explicam para ele o que tinha acontecido, ele fala assim, a frase de Jesus. Então vamos nos apressar para tirar Lázaro de lá. Mas se ele ia ressuscitar, por que a pressa? Será que alguém já parou para pensar nisso? Isso é uma frase de Jesus. Que ele falou, vamos nos apressar para tirar Lázaro de lá, o mais rápido possível. Mas se ele ia ressuscitar, podia até ser no dia seguinte, não podia? Ele vai ressuscitar na semana seguinte. Ia mudar alguma coisa? E por que ele quis se apressar então? Porque Lázaro teve uma situação que existe até hoje, chamada letargia. Tem a catalepsia e a letargia. A letargia é geral. A catalepsia é um órgão ou alguns órgãos. Na letargia, as funções vitais ficam quase zero. Imagine naquela época. Se na década de 70 aconteceu, nós temos relatos hoje da ciência que na década de 70 aconteceu de pessoas que foram enterradas vivas. Estavam no processo letárgico. Hoje não acontece mais. Hoje que eu falo assim, de uns 30 anos para cá, tudo bem? Hoje a ciência já evoluiu ao ponto de conseguir identificar qualquer sinal, qualquer frequência. Mas na década de 70, 60, 70, quantas pessoas foram enterradas nesse processo? Estava acontecendo a mesma coisa com Lázaro. Só que Jesus sabia. Quando ele fala para se apressar, por quê? Porque a caverna não tinha ar. Aquela pedra que tinham colocado na frente dificultava a entrada de oxigênio. Se não se apressasse, ia faltar oxigênio. Se faltasse oxigênio, ele ia morrer. Aí, nem Jesus. Entenderam? Então ele não ressuscitou. Lázaro estava no processo letárgico.
Ele sabia disso. Aí ele deu um passe em Lázaro e ele retorna. Entenderam? Então, por que apressou? Por que apressa se ele ia ressuscitar de qualquer forma? Porque Jesus sabia que ali não era um processo desencarnatório. Era uma febre, chama de febre letárgica. Ele estava passando por aquilo. Mas o oxigênio ia acabar. E se acabasse o oxigênio, não teria o que fazer. Entenderam? Então, ele não ressuscitou Lázaro. É como a medicina de hoje que fala, ressuscitamos. Porque é algo biológico, é algo fisiológico, é algo neurológico, não é algo espiritual. Então, você consegue ressuscitar alguém que está ali em coma? Sim. Hoje a ciência tem recursos para isso. Se for uma questão biológica, neurológica, mas se for uma questão espiritual, esquece. Porque são técnicos da espiritualidade que vêm num processo. E aí, quando os técnicos da espiritualidade vêm, a família às vezes atrapalha. Aliás, a família quase sempre atrapalha, ok? Porque é o apego, é o amor, é o desespero. Cada um tem os seus motivos. Porém, essa energia é como se a gente jogasse uma rede. Dificulta o trabalho dos técnicos, altamente especializados nesse tipo de trabalho. E aí, um dia, 2 dias, 3 dias, eles não conseguem. Chega uma hora que eles fazem um recurso, chamado a melhora da morte. Já ouviram falar disso ou não? De repente, ele fica corado, ele fica bonito, ele senta na beira da cama, ele conversa, a família cansada, esgotada, se afasta, natural. Aí eles vão lá e terminam. Deu para você entender ou não? Eles vão lá e terminam. Porque é um processo desencarnatório. Nós sabemos que a família é assim. Essa própria espiritualidade já nos disse que para eles, é melhor o velório de um indigente do que alguém da sociedade. Para eles é muito melhor o velório de um indigente do que de alguém da sociedade. Porque o indigente, quem é que está lá? Só quem está trabalhando. Não é isso? Faz parte do dia a dia deles. Eles não atrapalham alguém da sociedade. O que acontece no velório? Eles têm que esperar acabar aquela reunião. Vai ficar horas lá fora esperando eles, os técnicos da espiritualidade, para acabar aquela reunião, né? Aquele encontro, que vira um encontro, para que todo mundo vá embora, para que eles possam de alguma forma ajudar. Então perceba, já falar que para eles é melhor o velório do indigente. Voltando aqui, quando nós falamos de morte, olha, na morte o homem acaba, o homem, ok? Acaba, e a alma começa. É interessante essa reflexão. Na morte, acabam todos os preconceitos, todas as diferenças, todo o orgulho, toda a arrogância, acaba tudo. Então, na morte, o homem acaba e a alma começa, com os seus valores, com aquilo que ela se identificou durante a existência. Deu para você entender ou não? Então, tomem cuidado com a pergunta, quando a gente chegar do lado de lá, e alguém fazer assim, essa pergunta para nós: quem é você? Essa é uma pergunta padrão do plano espiritual e quase ninguém sabe responder. Ninguém sabe responder essa pergunta. Parece simples? Oi? Quem veio nessa aula, né? Vocês têm aí um tempinho para pensar na resposta. Ok? Porque normalmente a gente vai falar em nome, sobrenome, lugar, todas as referências você vai dar. Aí quando você acabar de falar, ele falou, não perguntei nada disso. Aí você vai por mais informações. Depois que você terminar as informações, você fala, mas eu não perguntei nada disso. Aí chega uma hora que não tem o que falar. Você já falou tudo. Aí ele vai falar assim para você, bom, se você não sabe quem você é, volta e tenta descobrir. Entenderam? Você não sabe quem é você. Você só deu referências materiais. Você só falou da personalidade, ele está perguntando da individualidade. Ele está perguntando da individualidade. Como é você como ser humano? Entenderam? Quem é você como ser humano? Não estou perguntando seu nome, sobrenome e referências materiais, bancárias. Nada, não estou perguntando nada disso. O que você fez ou deixou de fazer, também não estou perguntando. Estou perguntando quem é você como ser humano. Quase ninguém sabe responder isso.
porque nós nos identificamos em demasia, em excesso, com as coisas materiais e os valores materiais. Ok? Então veja, na morte o homem acaba. Na morte o homem se torna imortal. Oi? Oi? Ela quer a resposta. Já fiz a pergunta, ela quer a resposta. A resposta é assim, Kátia. Olha, eu tentei, na maioria das vezes, ser um ser humano melhor. Na maioria das vezes. Muitas dessas vezes eu não consegui. É a resposta. Entenderam? Ou consegui. Essa é a resposta. Exato, é uma questão de ser humano. Então a resposta é a individualidade. Né? Então, olha, essas experiências me trouxeram esse ensinamento. Procurei trabalhar o perdão naquela condição. Você entendeu a conversa? Em que nível que está? Ninguém está falando de personalidade, de referências materiais. Está perguntando se essa sua experiência, se essa sua existência te ajudou a ser uma pessoa melhor. Porque no processo reencarnatório, visto pelo plano espiritual, processo reencarnatório visto pelo plano espiritual, eles estão olhando o retorno. Eles não estão olhando a ida. Onde você vai morar, onde você vai fazer, que faculdade você vai fazer, qual vai ser a sua profissão. Eles estão preocupados com o retorno. Então, processo reencarnatório visto do plano espiritual, o foco deles é o retorno, não é a ida, e não é o que aconteceu. O que aconteceu faz parte, mas é o seu retorno. Sabe como você está indo, como você está retornando. A individualidade foi, como que a individualidade voltou? Entenderam? Individualidade. Não tem nome. A individualidade não tem nome. É interessante essa questão de nome, porque para nós o nome é algo importante, né? Para nós faz parte do nosso dia a dia. Mas quando você tem a oportunidade de conversar com espíritos, benfeitores, orientadores, né, os degraus de cima, vocês querem deixar eles numa situação delicada, pergunta o nome deles. Eles falam tudo sobre filosofia, sobre ciência, sobre religião, sabe tudo. Nos ensinam muito, mas pergunta o nome deles. Eles não sabem. Eles não sabem. E por quê? Por que eles não sabem? Porque o último nome que eles tiveram era da personalidade. Entenderam? Aí eles falam assim, qualquer um, fala qualquer um. Esse espírito que nós conhecemos com o nome de André Luiz, não é o nome dele. Foi Chico Xavier que deu esse nome para ele. Quando Chico Xavier perguntou o nome dele, ele falou, Chico, qualquer um. Aí Chico escolheu o nome do irmão, que era André Luiz. Entenderam? Então conhecemos esse espírito como André Luiz, mas que também não é o nome dele. Porque um nome, para eles, tem a ver com personalidade, com existência. Eles estão em um outro nível. Nome, qualquer um. Para eles está ótimo, qualquer um. Não é o mais importante. E para nós ainda é importante. É lógico que no nosso dia a dia precisamos disso. Mas muita gente se apega a nomes. E às vezes até sobrenomes. E você chega lá, você percebe que qualquer nome está valendo. Porque para eles um nome fez parte do passado. No momento deles agora não tem nome. Eles se tratam sem exatamente ter um nome. Entenderam? Então veja, na morte o homem acaba e a alma começa. Na morte o homem se torna imortal. Na morte nós acreditamos. Mas quando você morre, vem uma certeza, você fala, uau. Você olha para trás e vê o corpo, fala, nossa. É interessante isso. Então, na morte, o homem tem aquela certeza que ela é imortal. E a certeza da imortalidade nos dá a dignidade. Veja, a vida não teria sentido. Os amores não teriam sentido. As conquistas não teriam sentido. Se você não pensasse na imortalidade. Então, a imortalidade nos dá dignidade, nos dá foco, nos dá objetivo. É exatamente a imortalidade. A essência do universo é o Espírito, somos nós. Deus criou
todo o universo, justamente para nós. Para uma única existência? Não. Não. É engraçado que você pegar o Novo Testamento, está lá em João 3,3. João 3,3. É uma conversa de Jesus com Nicodemos, que era um doutor da lei. O que era um doutor da lei há mais de 2000 anos atrás? É alguém que sabia tudo sobre as leis espirituais, as leis civis. Então, Nicodemos era um doutor da lei. E Jesus traz a seguinte frase: necessário nascer de novo. Veja, necessário nascer de novo. Está em João 3,3. Nicodemos fala, mas como eu, velho, posso voltar na barriga da minha mãe? Veja. Aí Jesus fala, se você, que é um doutor da lei, não sabe dessas coisas, imagine os outros. Entenderam? Não era momento para explicar isso. Não era o momento. Mas está lá, João 3,3. Então, a Bíblia, de alguma forma, figurada que seja, né, escrita de acordo com uma época, traz essas informações. As antigas civilizações egípcias já falavam sobre isso. Então, nós temos lá metempsicose no Egito. Nós temos palingenesia na Grécia. Aí no mundo cristão temos a ressurreição. Aí nós falamos em reencarnação. Eu estou falando da mesma coisa. Porque esses 4 nomes significam o quê? O retorno. Metempsicose, palingenesia, ressurreição e reencarnação é o retorno. Só que a reencarnação está com bases filosóficas e científicas. Bases filosóficas e científicas. Ok? Então veja. Como que acontece a vida? Vamos agora entender um pouquinho agora no processo de vida e por que se morre. Porque falar que a morte só está ligada à exaustão do corpo físico é uma parte da verdade. É uma parte da verdade. Então, quando o espermatozoide encontra o óvulo, que é um processo ali de multiplicação, ali entra o fluido vital. O que é o fluido vital? É um fluido intermediário entre o espírito e o corpo físico. O que define um corpo com vida e um corpo sem vida? É o fluido vital. É o fluido vital. No momento que nós vamos reencarnar, no momento que o espermatozoide encontra o óvulo, ali ele começa a absorver fluido vital. É um processo de multiplicação. E à medida que os órgãos vão crescendo, vão se desenvolvendo, ele vai absorvendo fluido vital. Por isso que ele desenvolve, por isso que ele cresce. Porque é uma absorção, você tem uma matriz, MOB, modelo organizador biológico, você tem uma matriz. Só que essa matriz é um desenho. Você tem que alimentar essa forma. Tudo bem? Para se adquirir a forma. Você tem uma forma e você vai chegar na forma. Só que para isso você tem que ter um fluido, chamado de fluido vital. Então esse fluido vital começa aqui, ó, bem no comecinho. Bem lá, o espermatozoide encontra o óvulo. E aí começa a absorver. E vai até os 21 anos. Até você completar 21 anos, os seus órgãos ainda estão desenvolvendo, você ainda está no processo de crescimento, chega no momento que para. O tanque encheu. Se vocês quiserem fazer essa analogia com o carro, o tanque encheu. Não cabe mais uma gota de combustível nesse tanque. Okay? Não tem mais o que pôr. Tá? Todos os órgãos já chegaram no máximo, no ápice do seu desenvolvimento orgânico. Então eles não vão desenvolver mais dali para frente, de acordo com a genética, de acordo com a fisiologia de cada um. Então até os 21 anos. Chega nos 21 anos, o tanque está cheio. E nós ficamos com esse tanque cheio por algumas décadas. Esse tanque, ele precisa ser alimentado, vamos dizer assim, com boa alimentação, repouso, longe de vícios. Deu para você entender ou não? Para você manter esse tanque no mesmo nível. Então ele precisa de outros componentes. Quais são esses outros componentes? Uma boa alimentação, repouso. Você precisa ficar longe de vícios. Por quê? Porque a falta de alimentação, ou mais alimentação inadequada, um repouso inadequado e vícios consomem o fluido vital. Ele consome o fluido vital quando você não tem, além da conta. Então o processo de envelhecimento é adiantado. Toda pessoa que dorme mal por anos a fio, que se alimenta mal por anos a fio, que está envolvido por algum vício,
percebe que o processo de envelhecimento é acelerado. Por quê? Porque ele consome fluido vital, porque você faz com que as suas células precisam trabalhar mais rápido para manter o mesmo movimento. Entenderam ou não? Você acelera o vício, por exemplo, ou a falta de sono, faz com que você acelere o seu metabolismo. Para você acelerar o seu metabolismo, você consome mais fluido vital. Se você consome mais, você acelera o quê? O seu consumo. Entenderam? E aí, por algumas décadas, nós ficamos com o tanque cheio, fazendo praticamente os mesmos movimentos. Os mesmos movimentos. Mas chega um momento que esse tanque cheio já não está mais cheio. E aí entra o processo de envelhecimento. Entra um processo de envelhecimento. Não é exato uma data, é um processo de envelhecimento. Aí a pele começa a ficar diferente, algumas características começam a acontecer, porque você não tem fluido vital. O fluido vital, ele vai terminando. Ele vai acabando até chegar no final. Quando ele chega no final, o espírito desprende do corpo. Então a frase é: não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas sim a morte do corpo que causa a saída do espírito. Entenderam? Acabou o combustível, acabou o fluido vital. Então já não tem mais nenhuma molécula de fluido vital ligada ao corpo físico. E aí o espírito se desprende. Enquanto existir uma molécula de fluido vital, você está ligado. Aí vem a pergunta: o que acontece quando acontece uma morte nessa fase que o tanque está cheio? Vocês pensaram nessa pergunta agora, a maioria de vocês, sim ou não? Imagina, o tanque está cheio, tem fluido vital. O que prende o espírito ao corpo físico é o fluido vital. E aqui você tem uma fase onde você tem muito fluido vital. E acontece uma morte repentina. Cada caso é um caso. Ok? Cada caso, mas todos, uns por algumas horas, outros por alguns meses, há uma perturbação. Às vezes por algumas horas. Às vezes a espiritualidade põe para dormir e vai acordar 6 meses depois. Até que aquele fluido vital volte para a natureza, ele vai acordar 6 meses depois. Às vezes, depende do caso, o espírito fica ali, acompanhando o processo. Então, o que define acompanhar o processo ou não acompanhar o processo? Se você provocou, se você, de alguma forma, livre-arbítrio, fez com que aquilo acontecesse, não que você estivesse contra a sua própria vida, não, mas que você estivesse colocando a sua vida em risco, por livre-arbítrio, existe uma experiência ali para ser aprendida. Entendeu? Existe uma experiência para ser... Não é castigo, não é punição. Não é castigo, mas precisa registrar uma experiência, para que aquela experiência ajude num processo de entendimento. Entenderam? Então, eu provoquei por livre-arbítrio uma situação dessa. Então, quando acontece eu fico grudado no corpo e vendo tudo aquilo. E às vezes eu não reconheço. Às vezes eu não reconheço. Porque não perde nada. Acontece um choque, o espírito desprende, mas ele fica grudado ainda, porque ainda tem fluido vital. Ele não entende, parece um pesadelo que está acontecendo. Ao mesmo tempo que ele vê aquilo, ele olha para ele e não falta nada. Então veja como é que fica a cabeça do espírito. Ele não entende. Algumas pessoas falam com ele, outras pessoas não falam. Então é um processo de perturbação. Então, mas todos têm esse processo de perturbação porque tem fluido vital. Alguns por alguns minutos, outros por meses. Vai depender, cada caso é um caso. Mas porque existe fluido vital. Toda vez que existe uma molécula, existe... Mas isso quando ele provocou? Sim. Quando não foi ele que provocou, mas aconteceu um acidente, ele está tal. Então, vamos voltar, né? Vamos voltar. Quando ele não provocou, a espiritualidade ampara, coordena e direciona. Coloca ele para dormir. Ele vai acordar meses depois. Quando ele provocou, existe uma necessidade de uma experiência aprendida ali. Porque se você colocar ele para dormir, na próxima ele faz a mesma coisa. Tem que ficar com aquele registro, ato-consequência, não é certo e errado. Ato com, olha, eu abusei da velocidade. Por ter abusado da velocidade, aconteceu isso. Entenderam?
Esse registro você não pode tirar. Porque se você tirar, o que vai acontecer? Faço de novo. Não sei nem o que aconteceu. Então é um registro que fica para aprendizado. Para aprendizado. E aí, em alguns casos, assiste o sofrimento da família, porque é um aprendizado. Okay? Não é castigo, não é punição. Mas você tem que ser responsável pelas suas atitudes. No mínimo. No mínimo. Esse negócio era a hora dele, pessoal, é interessante isso, né? É interessante. Por exemplo, o suicídio, a pessoa provocou, não é o momento dela, então. Nunca é. Eu diria que... Porque, assim, todo mundo morre porque naquela hora certa, não existe isso e morreu. A resposta está no início da aula. O corpo físico foi algo elaborado pelo laboratório da natureza, planejado, testado milhões e milhões de vezes, para durar quanto? 100 anos. Então, por aí, nós partimos todos antes da hora, perceberam ou não? De alguma forma, nós estamos sendo suicidas indiretos, inconscientes, ao longo das últimas existências. Nós estamos sendo, o mau humor é um suicídio indireto inconsciente. O negativismo é um suicídio indireto inconsciente. Olha, o mau humor, o negativismo, o pessimismo é considerado... O mau humor de manhã faz parte. Né? Faz parte. Quando eu falei para vocês das 5 emoções básicas, lembra das 5 emoções básicas? Vocês lembram? Agora eu vou ensinar algo que vocês jamais vão esquecer das 5 emoções básicas. É um nome feminino. Se eu trocar alguma coisa de ordem ali, fica um nome feminino. Marta. Tudo bem? Então, as 5 emoções básicas, um nome feminino. M do quê? Medo. A do quê? R do quê? T de quê? Tristeza. A do quê? Alegria. Nome Marta. Ficou mais fácil agora não? Mais uma. Os 2 A que saem daí, os 2 A, amor e alegria, produz endorfina. Amor e alegria produz endorfina. Nos faz bem. As outras produz cortisol. Nos faz mal. Entenderam ou não? Ficou mais fácil agora não? Então, viver com amor e alegria, né, é a essência da vida. É a essência da vida. Então, nós, por nos alimentarmos mal, por dormirmos mal, né, por, de alguma forma, mantermos um certo negativismo, um pessimismo, somos suicidas indiretos, inconscientes. Então, sempre voltamos antes da hora? Sim, todos nós. Todos nós voltamos antes da hora. Por exemplo, o desencarne do meu sobrinho semana passada com 7 meses. Não, 7, aí é uma outra história, pessoal. Aí é uma outra, nesse caso, para uma criança pequena, é mais fácil desencarnar, porque ela nem está reencarnada ainda, leva 7 anos. Ok? Ela está mais para lá do que para cá. Existem razões para isso. Ela volta, mas existem motivos para isso. Motivos perispirituais para isso. Nada acontece ao acaso, não existe acaso. Existem leis e forças que nós conhecemos. No desencarne de uma criança pequena, existem razões pretéritas para isso. Existem razões, ok? Então veja, entenderam isso aqui? Do fluido vital, do tanque cheio? Da importância da gente manter o amor, a alegria, de manter uma vida saudável? Porque acontece. E aí quando vai chegando aqui, acontece a morte. Então, nascimento, morte. Aí acaba o fluido vital, e aí desprende o espírito. Essa é a condição ideal. Essa é a condição ideal. Tudo bem? Quantos anos? Média 100. É uma máquina para durar média 100 anos. Sem doenças. Então não existe doenças, existem doentes. É diferente.
Nós produzimos as doenças. Nós que produzimos as doenças. Mais de 90% das doenças são psicossomáticas. Mais de 90% das doenças. Doenças da mente? Não exatamente. Mas doenças do sentimento. Somos doentes do sentimento. Ok? Vejam. Na iminência da morte, o que é a iminência da morte? Quando há um processo de transição. Quando o perispírito ele se desloca, ele libera algumas imagens, porque o nosso cérebro é pesado, ele é denso. Então, na iminência da morte, há um deslocamento. E algumas das imagens, ela vem com mais facilidade, de forma cronológica e as mais importantes. Isso acontece com todos. Na iminência da morte, a frase é como um filme, uma espécie de balanço existencial, um levantamento de crédito e débito. E é exatamente isso que define a posição do espírito ao desencarnar. Na iminência da morte, você está deslocado, as lembranças do corpo espiritual, do cérebro espiritual, que não encontram um bloqueio do cérebro físico, que serve como um mata-borrão. Então vem algumas lembranças. Que lembranças? As mais importantes. As lembranças mais importantes em ordem cronológica, desde quando você era criança até o final. Então, na iminência da morte, passa-se como um filme, e as pessoas parecem que estão assistindo à sua própria existência, nos fatos mais importantes, aquilo que realmente marcou. E é esse levantamento de créditos e débitos que define a posição do espírito. Então, não existe ninguém julgando, ninguém condenando, ninguém com o dedo na nossa cara, só a nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Ok? Então veja, somos nós, é a nossa consciência. E é interessante, porque nós somos protegidos pela nossa ignorância. Se as leis de Deus são iguais, não existem leis diferentes, são iguais, para todos. Para um princípio espiritual e para um Cristo, as leis de Deus são únicas, são as mesmas. Porém, cada um vai sentir, cada um vai perceber, cada um vai entender de acordo com o seu momento. Então nós somos protegidos pela nossa ignorância. E nós somos ignorantes em relação a muita coisa. Até aí, tranquilo. Mas naquilo que nós não somos ignorantes. E mesmo naquilo que nós não somos ignorantes, será proporcional ao nível da nossa culpa. Entenderam ou não? Proporcional. Até que ponto? Até que ponto eu sabia tudo sobre aquilo ou só sabia metade daquilo? Então nós vamos responder por aquilo que nós temos consciência. Por aquilo que nós temos responsabilidade. Por aquilo que nós não temos consciência, que nós não temos responsabilidade, nós não temos. No momento que nós estamos vivendo agora, a pergunta do Livro dos Espíritos cai bem, essa pergunta. O soldado que é mandado para a guerra é responsável pelas mortes que ele provoca? Interessante, porque é uma pergunta que cai bem agora. Aí nós temos um problema no Livro dos Espíritos que eu já expliquei para vocês. É algo chamado vírgula. Porque quando você acha que entendeu a resposta, ele põe uma vírgula e você não entende a resposta. E ele fala assim, não, vírgula. Porém, todo o excesso, toda a crueldade desnecessária fica por conta. Entenderam ou não? Todo excesso, toda a crueldade desnecessária fica por conta. Então, você não é responsável pela... Você está num estado de guerra. Estão atirando em você e você está atirando. Então, você é responsável por isso? Não. É evidente que não. Aliás, você nem gostaria de estar ali. Muito menos o outro. Mas é um estado de guerra. Porém, toda a crueldade, todo o excesso fica por conta. Aí você responde. Entenderam ou não? Então é muito perfeito as leis de Deus nesse sentido, que não são punitivas, que são educativas. Vamos lá. Existe um fenômeno conhecido no mundo inteiro. É interessante, porque no mundo inteiro. Se vocês colocarem isso no YouTube, vocês vão ver que existem relatos do mundo inteiro falando a mesma coisa. A mesma coisa. E que a doutrina espírita explica ponto a ponto. Que é o fenômeno chamado EQM, experiência de quase morte. O que é experiência de quase morte? Alguém que está passando por uma situação extremamente crítica,
num momento de uma cirurgia, ou num momento de coma, num momento de uma situação. Ele se desloca ao ponto que fica planando em cima, que é o corpo espiritual. Quer dizer, se você não acreditava em corpo espiritual, depois dessa você passa a acreditar. Porque você fica vendo você. E aí a ciência está com você ali completamente desligado. Completamente, sem sinais nenhum. Desligado. Então, para a ciência, você é um cadáver. Você não tem sinal vital nenhum. Não tem como registrar nada. Não tem. Aí você volta e fala tudo o que aconteceu. Aonde estava isso? E fala para os médicos, fala para isso, fala alguns detalhes, você falou sobre isso, tal pessoa falou sobre aquilo, eu deixei tal coisa em tal lugar. O que aconteceu? O espírito desloca. E quando ele desloca, ele está no plano espiritual. Aí eles vão falar de um túnel. O que é esse túnel? É um umbral. É um umbral. Por que a luz? Porque acima do umbral existe uma luz. E por que tem alguém perto? É um anjo da guarda, é um espírito familiar. Porque chega uma hora que você fala, volta que não é a sua hora. Aí você volta e dá aquele tranco. Isso é uma prova da existência do corpo espiritual e que a consciência não está no corpo físico. Uma das maiores provas que nós temos que a consciência não está no corpo físico. Existe algo que acontece na televisão, de vez em quando, em algumas notícias, que eu não sei se vocês já repararam. Mais de uns 10 anos para cá, eles usam essa frase em todos os canais. Eu achei muito interessante essa frase. Quando alguém morre, eles falam assim, presta atenção daqui para frente, tá? O corpo de tal pessoa será velado em tal lugar. O corpo de tal pessoa. Perceberam que já separaram uma coisa da outra? Antigamente, ele fala, tal pessoa será velada em tal lugar. Hoje eles falam, o corpo de tal pessoa. Então, peraí. Então, não é o corpo? Então, o próprio jornalismo hoje identifica que existe alguma coisa diferente. O corpo de tal pessoa, ela não é o corpo, mas o corpo dela está sendo velado. Já começa uma concepção que nós somos além do corpo físico. Pode falar. Então, a pergunta é, se no caso do EQM, no fenômeno, as lembranças não são bloqueadas, você ainda tem uma ligação do cérebro físico. Não há um processo desencarnatório. Não há. Então o cérebro ainda assim está agindo sobre você porque existe fluido vital. Então existe uma parte das lembranças, mas aquilo que você está vivendo aquela hora, a sua projeção astral, e perceber tudo o que está acontecendo, isso você consegue. Mas as lembranças anteriores, não. Às vezes nem quando a gente desencarna a gente tem essa reminiscência de vidas anteriores, de existências anteriores. Só quando há uma necessidade. Aliás, o encarnado, nós, quando estamos projetados, quando estamos fora do corpo físico, se é uma coisa que nós não somos, é bonito. É engraçado isso. Por quê? A gente não percebe. Mas quando nós estamos projetados, quando nós estamos dormindo, né, o sono, então o corpo está dormindo, você projeta e você sai. Só que existem fios ligando. Tem um fio que chama cordão de prata. Então, como que nós somos identificados no plano espiritual? Pelo cordão de prata. Onde nós somos tem um cordão de prata, ligando o corpo físico ao corpo espiritual. Esse cordão de prata, por que ele chama prata? Porque é uma energia que fica girando muito rápido. Então dá essa impressão de prateado. E sai da base da nuca. Ok? Sai da base da nuca. Então como se identificar o encarnado e o desencarnado no plano espiritual? Pelo cordão de prata. Além disso, os fios que ficam pendurados. Literalmente falando. Quem leu o livro Nosso Lar, tem um capítulo, até engraçado, que André Luiz, junto com Narcisa e Lísias, vão receber os samaritanos. É um capítulo. E André Luiz foi todo empolgado. Eles abrem as portas do Nosso Lar e os samaritanos trazem aqueles espíritos que estavam em regiões umbralinas para serem socorridos, amparados e tratados. E eles vêm chegando. André Luiz começa a ficar com medo, mais medo, um pavor.
Porque são verdadeiros monstros que estavam chegando, todos deformados. Ele escreve isso. Tanto que Narcisa precisa segurar ele, senão ele ia sair correndo de medo. Ele estava assistindo quem? Os samaritanos, encarnados, desdobrados, trabalhando como socorristas. Eles são todos deformados, samaritanos. Então são espíritos do degrau de cima, que aproveitam o sono físico para trabalhar como samaritanos do plano espiritual. Então aqueles fios, eles são acinzentados. E os fios é o fluido espiritual, o fluido vital, que ainda está ligado ao corpo físico. Então no plano espiritual, pessoal, não somos bonitos não, encarnados. Ok? Por causa da força do corpo físico no corpo espiritual, através do fluido vital. Então na experiência quase morte, há um deslocamento, a sua consciência com o seu corpo está ali, e você está assistindo tudo que está acontecendo. Não é um processo desencarnatório, ok? Você tem os fios ainda ligados e você tem a plena consciência do que está acontecendo. Isso é uma das maiores provas do corpo espiritual, da projeção, da consciência fora. Nesse caso especificamente, a maioria fica ali por perto. Fica ali porque ele está ligado ainda e é interessante. Okay? Dependendo da elevação do espírito, ele pode sim fazer qualquer coisa diferente disso. Mas vai depender a maioria fica perto. Sim, Aqui esse jardim, pessoal, nós estamos também sobre uma colônia. Uma colônia, no nosso caso especificamente, é a colônia das flores. Pega boa parte do estado de São Paulo, parte de Minas, perto do Pará. É uma das maiores colônias que existem no Brasil, chama Colônia das Flores. Nosso lar é uma outra colônia. No Brasil tem, já catalogadas, 23 colônias. Tem mais do que isso, mas que já foram estudadas e catalogadas. Nós conhecemos duas. Nosso lar e a Colônia das Flores. Né? Pelo nome Colônia das Flores, dá para vocês imaginarem o que tem ali. O que tem ali. Então nós estamos sobre Colônia das Flores. Então os hospitais, as escolas, os lugares são extremamente floridos. Extremamente floridos. É a Colônia das Flores. Tudo bem? Então na maioria das vezes você fica plainando, você vê túnel, você vê uma luz, você vê às vezes um local florido, porque é a Colônia das Flores. Você sente a presença de alguém, pode ser um ente querido, pode ser um parente, pode ser um anjo da guarda, não importa. Dependendo da sua concepção, você fala que é Jesus, não tem problema nenhum. Conversei com Deus, não tem problema nenhum. Isso é o que menos importa. O que menos importa. Portanto, é você se sentir acolhido e amparado. Aí você volta e relata para a equipe médica o que aconteceu. Tem até um caso no YouTube que é até interessante, que era um senhorzinho já, que ia passar por uma cirurgia muito delicada, e aí ele acabaram, né, no momento da preparação, a enfermeira tirou a dentadura dele, né, e guardou, guardou numa gaveta lá, porque ia ficar dias lá, em coma, para depois fazer a cirurgia. E aí ele voltou, relatou tudo, né, e aí ele perguntou, e ninguém sabia, porque ninguém ia lembrar desse detalhe. Ninguém ia lembrar. Aí ele parou, pensou, eu sei onde está. Está no lugar assim. Ele já estava em coma. Foram lá e acharam que estava nesse lugar. Então veja, é a projeção da consciência pelo corpo espiritual. Então a morte não existe. Como fim. Como fim. Porque se o corpo morre ali, na cirurgia, você tem todo o seu corpo espiritual. Aí há um deslocamento. Entenderam como funciona? Então hoje a ciência, os relatos do mundo inteiro falam exatamente o que a doutrina espírita vem falando há mais de 160 anos. Nomes diferentes, claro, adequados ao momento, mas todas estão falando, reforçando a ideia da consciência fora da matéria, da existência fora do corpo físico. Então o corpo físico é só uma ligação que nós temos. René Descartes, um filósofo da Idade Média, um pouco mais, aí ele fala que existe uma glândula chamada glândula pineal, ou epífise, que é onde a alma se liga ao corpo. É interessante isso,
não é? Um filósofo matemático cartesiano da Idade Média falando sobre isso. Então, grandes estudiosos, grandes cientistas já perceberam que isso acontece. Aí, no túmulo de Allan Kardec, quem for para a França e quiser visitar o túmulo de Allan Kardec, está escrito assim, ó: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, a doutrina espírita, ela é anti-egoísta pelo sentido cósmico da sua filosofia. O que significa isso? Ela é anti-egoísta, ela abraça todos, sem distinção nenhuma, pelo sentido cósmico da sua filosofia, que abraça também, que não define, mas que conceitua tudo, mas nos coloca todos no mesmo patamar. Todos estamos em um degrau, subindo é uma escada que só sobe. A evolução é uma escada que só sobe. O espírito não retroage, ele pode ficar estagnado um tempo mais dilatado naquele degrau, naquela lição, mas ele está subindo, ele está subindo. Então, à medida que a gente vai subindo, nós vamos adquirindo o quê? Experiência. Como é que se traduz a experiência? Existem coisas que nós fazemos de forma meio automática, que é diferente para as outras pessoas, que sentem uma certa dificuldade de fazer, e que para nós é muito simples fazer aquilo. Significa que você não está aprendendo, você está recordando. Você está aprimorando. E aquilo que você tem dificuldade em aprender, é porque você está aprendendo. Então existe um processo de aprendizado e de aprimoramento. Então nós estamos em aprendizado sobre algumas lições e aprimorando outras lições. É assim que a gente vai trabalhando. Albert Einstein, o maior físico do século XX, ele trouxe uma fórmula chamada E é igual a m vezes c ao quadrado. Energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, que é uma das fórmulas que ele trouxe. Ele demorou 500 anos. 5 reencarnações para pensar nessa fórmula, desenvolvendo todas as outras fórmulas para fechar essa fórmula na última reencarnação. Então ele foi filósofo e matemático por 5 reencarnações para ele chegar e fechar isso daí. Entenderam? Então nada se constrói ao acaso. A natureza não dá saltos. Então uma ideia brilhante, ela leva 500 anos. É muito estudo, é muita pesquisa. Aí quando você fecha, você fala, nunca fale isso. Dom de Deus, tá? Nunca, jamais. Não existe isso, nunca existiu. Nós que criamos. Nós que criamos, ok? Não existe. Deus te deu esse dom. Não, Deus não me deu nada. Ele me deu a vida e as oportunidades para que eu desenvolvesse isso. Mas fui eu que desenvolvi isso. Entenderam ou não? Porque senão seria Deus dava um privilégio. Então seria algo privilegiado. Se você tem um dom é porque Ele te deu. Te deu por quê? Por que Ele não dá para os outros? É que nem a palavra merecimento. Excluam do seu dicionário a palavra merecimento. Não existe também. Como não existe dom de Deus. Existia até pouco tempo atrás porque cabia em nós. Hoje não cabe mais. Troque a palavra merecimento pela palavra conquista. Troque a palavra dom por esforço, por dedicação. É como uma pessoa que está estudando 50 anos piano, chegou no ápice, depois de 50 anos estudando todo dia, por horas a fio. Aí quando chega no final, você fala, que dom maravilhoso que deu Deus para você, hein? Entenderam? Isso é dom ou é esforço? É lógico que Deus nos dá oportunidades, tempo, existências, mas qualidade de vida é por nossa conta. Então, na reencarnação, que é sinônimo de evolução, se vocês quiserem trocar a palavra reencarnação por uma outra que cabe certinho, reencarnação é sinônimo de evolução. Nós vamos evoluindo, cada vez subindo um degrau. Então, e a morte faz parte desse processo. Porque é uma etapa. Eu só vou evoluir se eu for trocando. Ora eu nasço de um jeito, ora eu nasço de outro jeito, ora eu nasço no Brasil, ora eu estou nascendo na China, ora eu estou nascendo desse jeito, ora eu estou nascendo daquele jeito, ora eu sou pai, ora eu sou mãe, ora eu sou filho, ora eu sou amigo. Veja, então cada existência vai me dar uma condição diferenciada. Aí eu vou adquirindo o quê? Sabedoria. O espírito nasce simples e ignorante.
chega numa condição de sábio e virtuoso. De que forma? Reencarnando. Reencarnando. Como é que ele conhece tudo? Vivenciando tudo, experimentando tudo. Mas ele precisa sofrer? Não. E por que sofre? Por escolha. É uma escolha pessoal. Não estou falando da dor, estou falando do sofrimento. Então é o ego que sofre. Então quando eu começo a ressignificar isso, e entender que isso é um processo, que eu vou sim ter a lágrima de saudade, sim, é necessária sim, para o resto da minha existência vou chorar pelos meus entes queridos, sim, devo inclusive, mas que sejam lágrimas de saudades, nunca de desespero, nunca, em hipótese alguma, porque não precisa do desespero. Perceberam que a aula de hoje nos tira o desespero? A aula de hoje sobre um tema delicado é justamente para nos mostrar que estamos aqui de passagem, que isso é só um momento, que todas essas dificuldades, muitas delas foram solicitadas por nós, justamente para que a gente pudesse evoluir um pouco mais rápido, para que a gente pudesse retornar daqui a algumas décadas melhor do que como chegamos. Mas não é punição, é educação. Educação sempre, educação sempre. Uma educação integral. Então, a morte faz parte de todo esse processo. Ok? Para a aula, pode falar. Existem alguns equívocos, né? São confundem. Exato. Sim. Você deve chorar. Não tem como. Então. Aí virou uma outra situação. É uma outra situação. Tem como. E chorar 10 anos depois de saudades, está valendo também. Então, esse equívoco de falar que o espírita não pode chorar é um equívoco. Isso é falta de estudo, é falta de estudo. Porque qual é a diferença da dor de um espírita para um católico, para um evangélico, para um umbandista, para um ateu, quando morre um ente querido? Eu não vi diferença nenhuma de dor. A dor é a mesma, a intensidade é a mesma. Mas não tem a lágrima de desespero. Aí é a diferença. Você não tem a revolta. É a revolta, ok? Porque vai falar sobre colônias espirituais, vai falar sobre o acolhimento, vai falar sobre o amparo, vai falar das experiências, vai falar do reencontro do nosso ente querido, às vezes é um pai, um avô, um tio, um bisavô, que vai reencontrar com os dele, que não vê há décadas, a alegria. Veja, isso não é uma teoria, isso é uma prática, isso é uma realidade. É um entendimento. Faz ao ponto do comportamento ser diferente no velório. Entenderam? Por quê? Porque é um lugar de respeito. Você vai, faz uma prece, se você puder, tiver essa intimidade, abraça aquele que está sofrendo com aquilo e vai embora. Entenderam? Vai, faz a sua prece, se você tiver intimidade com aquela pessoa, abraça, porque o abraço acolhe, ampara, aquece e vai embora. Não fique lá. Deu para você entender ou não? Não fique. Porque acontece um ponto de encontro que atrapalha e muito. E muito. Então a postura muda. Porque velório é um ato de caridade, de amor e de respeito por todos que estão ali. Por todos que estão ali. Entenderam? Oi. Não escutei, desculpa. Ela perguntou se o espírito tem saudades quando vai para lá. Né? A resposta estava no meio da aula. Quem ama? Quem tem saudades? É o espírito, não é o corpo. Tem saudades da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Né? Com a mesma intensidade. Às vezes é melhor um momento para se reencontrar. Vamos lembrar de André Luiz, que ele perguntava da esposa: calma, André, calma, depois nós vamos. Então existem momentos e momentos, mas as saudades é igual. Não tem o que muda isso, porque quem ama é o espírito, quem tem saudades é o espírito.
ok? Uma vez desligado do corpo, não se sente dor. O que acontece com o espírito é o reflexo da dor. Deu para vocês entenderem ou não? É psicológico, não é físico. Então, por exemplo, no caso da cremação, né? A doutrina espírita fala em 72 horas, tal. Então, o espírito mal preparado, o espírito que gostaria de ser enterrado, que, dentro da sua concepção, que é cremado, e se ele estiver assistindo aquilo, parece que ele vai sentir que ele está sendo queimado. Deu para vocês entenderem? Mas é um reflexo, é psicológico, não é físico. Não existe dor, nada que aconteça com o corpo atinge o espírito, porque não tem fluido vital. Quando não tem fluido vital, simplesmente nada atinge, mas o reflexo pode ficar. Entenderam? Pode falar. Tem, excelente. Muito bom. Ele começa com esse propósito mais atrás. Ele fala assim: a morte matou a vida. Sim. A vida matou a morte. E aí continua, não sei se é uma mas é muito bom. A doutrina espírita matou a morte. No sentido que foi trazida para nós. Ok? Eu vou deixar uma pergunta para vocês para a semana que vem. Vocês têm uma semana para perguntar, porque a pergunta é a base da aula da semana que vem. Então pensem na resposta, porque a aula da semana que vem está baseada nessa pergunta. A pergunta é: a quem pertence a vida? Essa é a pergunta. Então, a aula da semana que vem sobre eutanásia, que nós vamos falar sobre distanásia, ortotanásia, né? Mistanásia, ortotanásia, suicídio assistido e o próprio suicídio. Então, mas antes de entrar nessas questões, eutanásia dos animais, inclusive a gente vai falar da semana que vem, ok? Vem a pergunta antes: a quem pertence a vida? Reflitam sobre essa pergunta. Aí depois vai ter toda a aula, aí vocês vão chegar à conclusão. Vocês vão chegar à conclusão. Tudo bem? Oi. A gente está produzindo sobre morte, o espírito, você correndo, né? Teve uma amiga minha, ela falou assim, ela estava no meu óleo, e ela estava chorando, querendo que a pessoa, né, não tivesse vivido. Aí a pessoa levantou o cachorro, porque acho que ela estava naquele negócio. Sim, era um processo letárgico. Todo mundo sempre correndo pelo óleo, né? Assim, então, olha como a gente é, né? A hora que a pessoa levantou, sobreviveu, viveu novamente, sei lá. Todo mundo correu. Correndo de medo, ao invés de falar, nossa, que legal que você. Porque existem concepções milenares, ideias distorcidas, sabe? Essa forma fúnebre, né, escura de se falar sobre a morte. Aí a mídia alimenta um pouco mais sobre isso. Aí quando acontece uma situação dessa, as pessoas desesperam. Simplesmente desesperam. É o medo psicológico. É o medo psicológico. Não deveria, né? Porque estamos em pleno século XXI. Daria para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Ok? Vou fazer a prece de encerramento. E nesse momento, agradecemos a espiritualidade superior, a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, guardiões, a equipe da Umbanda sempre muito presente nessa casa. O nosso muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. A Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, por esse livro, pelo conteúdo desse livro. O tanto que esse livro tem nos ajudado, ampliado os nossos horizontes, para que possamos olhar para nós com outros olhos. Uns olhos acolhedor, de amparo, de afeto, de honestidade emocional. Porque a ideia é justamente o alto amor, no respeito a si mesmo, naquilo que nós somos hoje, no esforço que nós fazemos para sermos pessoas melhores, na alegria de estarmos aqui nesta existência, buscando por conta própria, por livre-arbítrio, esses ensinamentos que nos consolam,
que nos esclarece, mas que, acima de tudo, nos libertam de nós mesmos, de falsas concepções, de correntes, de orgulho, de ignorância, mas que aos poucos vai ampliando, vai nos consolando e vai nos dando a certeza do porquê e do para que estarmos aqui. Que assim seja.